Vamos lá. Por que não há rota genocida em Deltarune? Teoria. Teoria. Eu tô jogando Deltarune, tô no capítulo 2 ainda. Dei uma parada por causa que eu tava fazendo muito react. Vídeo. Por favor, se inscreva no canal, deixa o like, comente e apareça nos próximos vídeos. Falou. Dos vídeos ainda. Bem, eu só tô passando rapidinho no começo desse vídeo pra avisar você que esse vídeo vai ter spoilers do capítulo 3 e 4 de Deltarune e Aí é também do foda. primeiro e do segundo, caso você não tenha visto nada de Deltarune ainda. Não só isso, como por mais que tenha spoilers, eu não vou narrar a história principal. Eu vou ir direto aos pontos que eu acho que são necessários pra minha teoria. Enfim, aviso dado, aproveitem o vídeo. Certo. Foda-se. Vai com spoiler mesmo, não ligo. Recebe muito meme também? Olá, meu nome é Eric e você provavelmente não me conhece. Mas enfim, já se perguntou por que não há uma rota genocida em Deltarune? Não? Sim? Sua escolha não importa. Eu tenho uma grande revelação para fazer ao longo deste vídeo. Mas antes eu preciso contextualizar como chegar nas partes da história necessárias para minha teoria. Bem, em Deltarune, ao longo do primeiro capítulo, entre agir e poupar ou atacar as criaturas, não há grandes diferenças ou mudanças nos acontecimentos, sendo que ao Não. atacar os inimigos fogem e ao poupar eles são recrutados. Isso terá importante para a conclusão, lembre-se disso. Mas anos atrás, no lançamento do segundo capítulo, foi então dada ao player uma nova opção de rota. Infelizmente, essa rota dependia de escolhas muito específicas para serem alcançadas, mas eu vou cobrir elas aqui. No Não faço caso, ideia. para iniciar essa rota, Eu você só fiz a iniciar. batalha contra o chefe opcional na. É... No primeira parte. Eu acho que na primeira parte ainda você precisa jogar pra fazer a batalha com o chefe opcional. Mas, sei lá, não me lembro muito Como bem. qualquer outra rota genocida. Você entrava e começava a atacar tudo que aparecia na sua frente. As únicas criaturas que você não mataria no capítulo 2 seriam justamente os robozinhos dançarinos que aparecem durante a campanha. Esses são os únicos que você vai agir para ganhar a batalha. Quando passar por eles, continue atacando até chegar no momento em que você se junta a um grupo temporariamente com a Noelle. Quando a Noelle se juntar ao grupo, é que a sua run começa. Incentive a usar a magia Choque de Gelo, ou Ice Shock, em todas as criaturas que você encontrar. Essa parte de incentivar ela vai ser de extrema importância para nossa teoria. Então fiquem com isso em mente. Faça ela usar a magia em todos os inimigos e não é pro Chris atacar. Você coloca o Chris para defender e apenas a Noelle vai bater. Enquanto você vai fazendo isso, você vai retornando pro local do lixão onde supostamente deveria estar a loja do Spanton. Só que quando você chegar lá, a porta vai estar trancada. Mas a Noelle vai dizer um diálogo especial e você precisa que isso aconteça. Ela vai dizer que o local dá a ela uma sensação nostálgica. E depois disso, você pode continuar seguindo, congelando todas as criaturas, não atacando Ah, com o não dá mais Chris pra e mim. Eu já continuando o fiquei seu caminho. matando todas elas. Eventualmente, você vai chegar numa sala que tem um anúncio de uma roda gigante, alguns inimigos e um vendedor. Você tem que fazer as coisas numa ordem específica aqui, mas você começa primeiro congelando todos os inimigos da sala e então você interage com o pôster de anúncio da roda gigante. Quando você interagir com ele, vai aparecer algumas opções de frase e você vai escolher a frase de irei na roda gigante com você, no caso, com a Noelle. Então, outra frase não disponível normalmente vai aparecer, que é basicamente ordenando que a Noelle andará com você na roda gigante. Depois desse diálogo, você pode ir conversar com o vendedor e ele dirá que está vendendo sapatos para casais. E você diz a ele que vocês são algo a mais. E então começa a sair. A Noelle vai se aproximar do vendedor, tentando explicar que é um mal entendido, e o vendedor vai ignorar ela completamente, dizendo que tem uma oferta perfeita para vocês dois. Um anel congelado. Um item muito importante para o run da Tomba de Gelo. Ele vai vender esse anel a custo de todo o dinheiro que você tem mais $1. Ou seja, não importa o que você faça, não tem como comprar. Mas quem disse que a gente vai comprar, né? Quando você chega para comprar esse anel, ao invés de tentar comprar, você apenas diz a Noelle para pegá-lo. E você repete isso várias e várias vezes, até que depois de insistir repetidas vezes, Ô, louco. Vai logo. Ih. ela mata o vendedor Que? sob sua influência e pega o anel. Ô, louco. Faça aí que para o anel e continue andando por aí, resolvendo os puzzles e matando todas as criaturas apenas usando a magia da Noelle. Em dado momento, enquanto você estiver resolvendo puzzles com a Noelle, ela vai pensar que poderia simplesmente sair do botão do puzzle, ativar a cerca elétrica de novo e te matar. E você vai responder para ela
pois você consegue escutar os pensamentos dela, que isso é normal. E esse detalhe da personalidade da Noelle vai ser muito importante também, mais pra frente. Então fiquem com isso em mente também. Então, você pode se mover pra onde fica um local que era pra ser o easter egg do Toby Fox, mas agora ele é um lixão que você consegue interagir pra ver quantas criaturas faltam você matar, assim como em Undertale. Esse lixão é importante, pois você precisa matar todas as criaturas Lixão? antes de se encontrar com o Tô Birdie. ligado, Então local. tenha certeza de checar o lixão quando você terminar de matar todas as criaturas. Quando você terminar de resolver todos os puzzles, pouco antes de se encontrar com o Birdley de novo, volta pro lixão e checa se você matou todas as criaturas. Se você tiver feito tudo corretamente até esse ponto da gameplay, agora ele não vai dizer quantos monstros restam. Na verdade, ele vai te dar a opção de comprar um anel espinhoso, que custa apenas $1. Compre esse anel e faça a Noelle equipar ele. Após isso, pode continuar a run normalmente até se encontrar com Birdley. E na batalha contra ele, você vai acumular 100% de TP, seja defendendo por item, tanto faz. Chega a 100% de TP para que você consiga usar a magia nova que ela tem, chamada Tumba de Gelo ou Snow Grave, o nome da rota. Ela vai se recusar repetidas vezes, mas assim como antes, prossiga. Eventualmente, ela cede e bem... Morra! Um pássaro maldito! Quer ver? Ô louco. Vixe. Colocou. Nossa, que estranho. Não. Obliterou o bicho. Não é saga de genocídio, é saga de... Rota de corrompimento. E o fato da gente matar o Birdley é uma parte muito importante da nossa teoria também. Então mantenha isso em mente. Eu sei que eu tô pedindo bastante coisa pra ficar na sua cabeça, mas não se preocupe. Eu vou relembrar você disso no final. Mas eu quero que você esteja na mesma página que eu quando eu chegar lá. Ô louco. A partir daqui, não importa muito o que você fizer. A parte importante já foi. Você, o jogador, alcançou o seu objetivo e conseguiu fazer uma escolha. A escolha para que Noelle congelasse o Birdley. Depois disso, assim como o padrão, você pode continuar atacando tudo que vier na sua frente. E algumas interações ao longo do fim do capítulo 2 serão alteradas justamente por causa das nossas interações com a Noelle. Como por exemplo, quando a Suzy vai entrar no quarto para conversar com a Noelle, para que ela fique um pouco mais confiante de si mesma. Isso não acontece na rota de Snowgrave, justamente porque a Noelle já está mais confiante sobre si mesma. Então a Suzy entra no quarto, o Halsey vai começar a falar para fechar os olhos e pensar no que a Suzy está fazendo lá dentro. Ao invés disso, quando ele começa a falar, a Suzy abre a porta do quarto e sai imediatamente. E vocês continuam andando até a Batalha da Rainha. Chegando na Rainha, quando você deveria iniciar a batalha contra ela, isso não acontece, pois na rota da Snowgrave, o Halsey simplesmente taca a Lore na cabeça da rainha, explicando que se outra fenda fosse aberta no mundo cibernético, o que ia acontecer é que traria um titã, esse titã traria caos e destruição, e nada do que a rainha pensava que iria acontecer. Então a rainha pergunta se isso é verdade, Halsey responde que sim, e ela fala, putz, pode crer então. E ela desce do robô, e esse é o fim do capítulo 2, na rota genocida, entre muitas aspas. Então, depois de passar pela rainha, você segue adiante para selar tranquilamente a fonte. Calma aí, Chris. É como se sua alma estivesse brilhando. Não! Ô louco. Ou não. E quando Vamos o dizer Spanton aparece, você começa uma batalha que é extremamente mais difícil do que o Spanton da rota padrão. Esse Spanton vai dar mais dano e você vai enfrentá-lo sozinho, até que você baixe a vida dele o suficiente para ele trocar o ataque dele por defesa, e aí a única maneira que você vai ter de matar ele é chamando por ajuda. E de quem você vai pedir ajuda? Exatamente, da sua ferramenta, a Noelle. Quando você começa a chamar por ela, você faz ali alguns turnos pedindo por ajuda e continuando pedindo várias vezes para que ela apareça, pedindo por ajuda. Relacionamento abusivo. Code. Ô louco. Ela aparece
e congela o Spanton, matando ele. E aí sim, depois que você derrota o Spanton Nell, você pode finalmente selar a fonte e terminar com esse mundo sombrio. Mas uma diferença que acontece quando você sela a fonte é que, em comparação com um final normal, o final padrão, onde você age para ganhar as batalhas, como aqui você matou o Burdley, quando você acorda do mundo sombrio, o Burdley não acorda. Todos acordam, menos ele, e a Noelle meio que levanta primeiro, se arruma pra sair da sala, e enquanto ela tá fazendo isso, ela tenta acordar o Burdley, porque ele tá dormindo em cima da mesa, e ela pensa que, bem, ele deve ter caído no sono por causa dos estudos e etc, então eu vou indo na frente. Ela deixa o Burdley na sala da biblioteca e sai primeiro pra ir visitar o pai no hospital. Seguindo a Noelle pra chegar no hospital, você consegue ver ela conversando com o pai, e quando você chega lá, acontece um diálogo, não exatamente um diálogo, mas sim uma caixa de pensamento da Noelle, em que ela pensa que o Chris do pesadelo que ela estava tendo, porque ela acha que foi um sonho, ela acha que foi um pesadelo, tinha uma voz muito diferente do que ela se lembrava. Uma voz terrível, nas próprias palavras dela. E essa voz é justamente a nossa, a do jogador. Então você, o jogador, escutando os pensamentos dela, e isso é uma capacidade que só nossa alma tem, aparentemente, nós conseguimos escutar o pensamento da Noelle, e escutando os pensamentos dela, você ganha a opção de responder a ela 3 pontos, ou aquilo não foi um sonho. Mas não importa qual das escolhas você faça, a Suzy vai interromper você e não vai deixar com que você fale com ela no fim do capítulo 2. Ela te tira da sala do hospital, vocês dois saem e podem continuar como padrão, ou seja, falando com o pessoal da cidade e etc. Até então ir pra casa junto com a Toriel. A Suzy entra, tem toda aquela ceninha e etc. Mas uma coisa que vale ressaltar nessa parte final do capítulo é que justamente quando você vai voltar pra casa junto com a Suzy, tem toda essa ceninha, o Chris, ele vai, entra no banheiro, liga a torneira, joga sua alma pra debaixo da pia e sai pela janela. Ele demora muito pra voltar, tanto que tanto a Suzy quanto a Toriel reclamam da demora dele. Enfim, depois de muito tempo, quando tem esse diálogo da Suzy com a Toriel, o Chris volta pra dentro e volta pro sofá, e então abre a fenda pro capítulo 3. Que isso? Mas a gente vai voltar nesse fator de que o Chris demorou demais pra voltar pro banheiro, pra uma parte importante da nossa teoria. Enfim, fiquem atentos nisso. Eu tô mais spoiler aqui, mas é tipo uma bagulho diferente. Dando continuidade no capítulo 3, quando Chris abre a fenda, a gente vai parar no mundo sombrio. E após certo tempo, Suzy e Chris acordam e começam a caminhar pelo esse novo mundo sombrio que foi aberto na sala da Toriel. Até que em dado momento, o Halsey novamente se junta ao grupo, como sempre. Em todos os mundos sombrios ele tá presente. E quando ele se junta ao grupo, a Suzy começa a falar com ele pra convidar ele pra participar do festival. E o Halsey responde que ele não pode participar, que ele é um treviano, ele não consegue sair dali. E eles começam a ter toda uma briga, todo um drama, exatamente porque o Halsey não se vê como uma pessoa que deveria ter sentimentos ou deveria se apegar a eles, porque ele é apenas uma ferramenta para que os Lusianos consigam completar a tarefa deles. Então, enquanto eles estão brigando ali, tendo todo esse drama, a gente é apresentado a um certo alguém, um novo personagem. Referência. Ok. Mr. Antena, ou Tena, é esse sujeitinho divertido que é apresentado pra gente no começo desse capítulo, que vai fazer com que Chris, Suzy e Halsey passem por certos mini-jogos, assim, daqueles de programas de TV, como quizzes, minigames, e até uma gameplay de um jogo muito semelhante a Zelda. Esse minigame que é muito importante pra nossa teoria. Nesse capítulo, as mudanças da Snowgrave não são tão grandes como é no segundo capítulo, ou então como vão ser no quarto capítulo, que eu vou entrar em detalhes depois.
mas toda vez que você tiver a oportunidade de atacar as criaturas, faça isso. E só um aviso que eu queria adicionar é que eu não vou entrar em detalhes da história do terceiro e quarto capítulo. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo cobrindo a história do primeiro, segundo, terceiro e quarto capítulo, não todos de uma vez, óbvio, né? Um vídeo para cada capítulo, para situar vocês melhor no que tá se passando agora em Deltarune. Mas, por enquanto, eu pressuponho que assistindo esse vídeo, você já teve experiências com o terceiro e quarto capítulo, e eu só tô entrando nas partes importantes para nossa teoria. Mas se vocês quiserem um vídeo, digam, e eu penso se eu faço ou não. Vai depender se esse vídeo vai ir bem ou não. Voltando pro Tena, ao longo dos minigames e quizzes que você vai fazendo, você vai meio que receber uma espécie de score, uma coisa baseada na sua performance. E caso você consiga atingir a performance S em todos os jogos, quando o programa do Tena entrar em uma pausa, você vai conseguir ir pros bastidores e vai ter uma sala específica que é para convidados de rank S. Você fala com o NPC lá, ele libera a entrada para você ir, e entrando lá é um local bem acabado, mas o que importa é que vai ter um NPC tomada parecido com aqueles do capítulo 2, que vai falar pra você que existe um jogo antigo, que é a versão original do jogo que a gente joga no programa do Tena, onde nossas escolhas importam, e o Tena por algum motivo não deixa a gente jogar esse jogo, mas o senhor Tomadinha tem acesso a esse jogo e dá pra gente o acesso à sala onde a gente consegue jogar o jogo. Entrando na sala, uma sala bem abandonada, tem vários consoles assim, e indo pra esquerda você entra na sala do console onde tem o jogo antigo. Só que quando você tenta ligar, ele pede um controle, como a gente não tem controle, a gente não consegue jogar e o jogo desliga. Aí a gente sai da sala, e assim que a gente sai da sala, aparece um item no chão. Esse item é um novo controle para que a gente possa pegar e conectar no minigame. Jogando o minigame, a gente basicamente vai sair matando tudo que tiver pela nossa frente para subir de nível, e quando a gente subir de nível o suficiente, a gente vai começar a conseguir quebrar árvores. Quando a gente conseguir fazer isso, a gente vai pegar um dos primeiros coletáveis de muitos que a gente vai ter que pegar até o fim do capítulo, que é a chave de gelo. Pegando a chave de gelo, o jogo meio que fecha assim, ele desliga sozinho e você continua pro resto dos minigames do Tena. Toda vez que você termina os minigames, se você continuar performando Rank S, você consegue voltar nessa sala e jogar e pegar esses coletáveis de novo e de novo e de novo. Até que um pouquinho antes do fim do capítulo, um pouquinho antes de você se reencontrar com o Tena, você tem a oportunidade de jogar o jogo pela última vez, onde você vai pegar o último coletável e se encontrar com um certo alguém. Opa! Você realmente já... Caramba! Essa coisa sombria que eu estou segurando. Você honestamente pensa que... Você honestamente pensa que você vai pegar aquilo que você quer? Você vai conseguir aquilo que você quer? Não. Parte de você apenas se diverte com isso, né? Não faça essa cara de desentendido, claro. Eu consigo ver pelas trevas, você sabe. A questão é, você consegue? Enfrentando esse boss secreto que você encontra no minigame, você vai ter uma batalha ali com ele, e quando você ganha, ele fala toda uma frase bem estranha, bem aberta, assim, bem vaga, e depois deixa para que você pegue o Shadow Mantle, um item que é importante para que a gente consiga vencer do cavaleiro com um pouquinho mais de facilidade. A gente vai em direção ao Shadow Mantle com o nosso personagemzinho dentro do jogo, mas a gente não consegue alcançar, então a gente segue para uma sala do lado, só que o que acontece é que na verdade o bichinho sai do jogo e ele começa a andar na direção do Chris. Então você começa a se aproximar do Chris e você consegue bater na direção do Chris. Fazendo isso, o Chris ele tropeça e depois ele volta a ficar em pé, e você consegue controlar o Chris de novo e você consegue subir para dentro do jogo e pegar o Shadow Mantle. Quando você faz isso, você pega o Shadow Mantle, você volta para começar a jogar o jogo de novo e a Suzy aparece. Quando a Suzy aparece, tem algumas opções que você pode fazer, mas um easter egg que pouca gente sabe é que se você manter a opção de sim, eu gosto de jogar, jogos são minha vida, selecionado por muito tempo, por uma certa quantidade de tempo, não muito tempo, o nosso personagem do minijogo aparece e você consegue controlar ele para tentar atacar a Suzy. Só que o Chris, ele salva a Suzy e meio que puxa ela para trás para que ela não seja esfaqueada pelo cavaleirinho. E então tem uma ceninha meio fofinha que deixa tanto o Chris quanto a Suzy meio envergonhados. Então a Suzy sai correndo da sala. Depois que você pega o Shadow Mantle, você pode continuar fazendo as coisas normalmente até o fim do capítulo. Isso explica aquele videozinho que eu Então vi. você chega na batalha do Tena, onde você consegue atacar ele como qualquer monstro padrão, e você bate nele,
até a batalha acabar. Quando ele finalmente meio que cede e fala que vai deixar vocês levarem a Toriel e etc., é aí que o cavaleiro aparece e desmembra ele. Ô, louco. E efetivamente matando ele. Isso é comprovado no fim do capítulo, mas eu entro em detalhes na próxima parte. Enfim, quando o Tena é derrotado pelo Cavaleiro, então a gente tem a oportunidade de lutar contra o Cavaleiro. E é muito importante que você ganhe do Cavaleiro, porque a única forma de continuar matando criaturas no capítulo 4 é tendo o item, no caso a espada, que o Cavaleiro dropa quando você derrota ele. Ela é muito importante. E um detalhe muito importante nessa luta do Cavaleiro é que durante essa luta, por algum motivo, o dano do Chris é infinitamente mais baixo do que estava ao longo do capítulo. E a gente vai voltar nisso como um ponto muito importante para nossa teoria. Enfim, depois de derrotar o Cavaleiro, entre muitas aspas, né, depois de fazer ele te atacar com verdadeiramente toda a força que ele tem, ele derruba o grupo de todo mundo, faz o Chris se ajoelhar e então ele tenta raptar a Toriel, como na rota padrão. Só que quando ele tenta fazer isso, pela porta estar aberta, já que a Toriel tinha ligado pra polícia e etc, falando que alguém tinha furado os pneus do carro dela, a Undyne aparece e salva a Toriel de ser raptada. Então o Cavaleiro, ele meio que desvia das lanças da Undyne e rapidamente vira meio que uma espécie de passarinho e rapta a Undyne no lugar da Toriel e leva ela embora pra fora do mundo sombrio. A Suzy, então, levanta correndo pra ir atrás da Undyne e vai direto pra porta pra sair do mundo sombrio também. E aí a gente pode interagir com o pessoal e etc, e também seguir pra fora do mundo sombrio. Quando a gente faz isso, a Suzy pega no nosso braço, sai correndo em direção ao bunker, e quando a gente tá quase chegando no bunker, a porta fecha e a gente não consegue entrar. Então a Suzy começa a bater e chutar a porta do negócio, e uma espécie de código do abrigo meio que cai aberto, e a gente consegue interagir com ele, mas a gente não faz a menor ideia do código. Então, quando isso acontece, a Suzy meio que fica desanimada e muito triste, já que a Undyne foi raptada pelo Cavaleiro e ela não sabe o que vai acontecer, e ela volta meio triste, assim, ela não gosta de desistir das coisas, e ela volta pra fechar a fenda na casa da Toriel. Então o capítulo continua um pouquinho com só a gente, só o Chris perto do bunker, e quando o Chris se aproxima do bunker, ele vai na direção do código. A gente não sabe se foi ele que abriu ou se alguém de dentro do bunker abriu, mas alguém abre o bunker para que o Chris possa entrar, e então o capítulo acaba. Certo. Bem, como deu pra ver, não tem muitas diferenças da rota Snowgrave para a rota padrão no capítulo 3, mas dando início ao capítulo 4, que é assim que você tem aquela ceninha do bunker e tal, quando você inicia o capítulo 4, você já inicia fechando a fonte que estava na casa da Toriel. Quando você fecha a fonte, você meio que acorda meio desnorteado ali no meio da sala, dormindo até tarde. E uma diferença da rota padrão para a rota Snowgrave é que na rota padrão só a antena do antena estaria quebrada, mas nesse caso, como a gente tá na rota da Snowgrave, a tela dele tá quebrada e ele tá completamente quebrado, ou seja, ele efetivamente morreu. E bem, no início do capítulo tem aquela cena da igreja, etc, e tem algumas interações entre a Chris e a Suzy. Só que, bem, aqui essas interações acabam tendo várias mudanças, né? Por causa que a gente tá na rota Snowgrave, então o Chris é bem mais seco, bem mais frio por causa da gente. Mas eu não vou entrar em detalhes aqui. Caso vocês queiram que eu grave um vídeo completo falando sobre a história do primeiro, segundo, terceiro, quarto capítulo, vocês digam aí, compartilhem esse vídeo. Se esse vídeo for muito bem, tiver comentários pedindo para que eu resuma a história dos primeiros capítulos e também dos capítulos que lançaram recentemente, eu faço. Indo direto ao ponto, a gente tem toda aquela conversa na igreja pra falar com a Noelle, pra ir pra casa dela. A diferença é que aqui na rota Snowgrave, quem vem falar com a gente, diferente da rota padrão, que a gente tem que ir falar com a Noelle, é a Noelle que vem falar com a gente pra gente ir pra casa dela estudar. Quando ela vem e chama a gente pra estudar na casa dela, a gente obviamente aceita, porque a Suzy tá interessada em investigar a identidade do cavaleiro. E indo pra casa da Noelle, né, entrando lá dentro, etc, a gente senta no sofá. Então a Carol, né, a mãe da Noelle, liga pra ela. E diferente da rota padrão, onde quem liga é o Burdley, só que como o Burdley tá morto aqui, ele não vai ligar, a Carol faz essa ligação, perguntando se tá tudo bem, etc.
e a Noelle meio que vai enrolando a própria mãe ali pra que ela não venha pra casa, e depois a Noelle desliga e volta a falar com a Suzy e o Chris. E bem, quando isso tudo tá acontecendo, depois que ela desliga e volta a falar com a Suzy e o Chris, o que acontece é que basicamente eles iam começar o trabalho, só que a Suzy lembra, né, pra ganhar tempo com a Noelle, que eles não têm nenhum dos materiais necessários pra eles fazerem o estudo, etc. Então a Noelle fala que deve ter coisa no quarto dela e pede pro Chris ir buscar. A Suzy aproveita pra lembrar o Chris, né, que a gente tá buscando pelo código para ajudar a Undyne, que foi levada pro bunker. Avançando um pouco mais, a gente explora um pouco da casa ali, a gente pode interagir com várias coisas, mas indo direto ao ponto, a gente entra no quarto da December, a irmã da Noelle. A gente não sabe se exatamente esse é o nome confirmado da irmã da Noelle, mas dado várias coisas que acontecem durante o capítulo, especialmente no capítulo 2, onde o Birdley, na rota padrão, ele explica pra gente que numa competição de soletragem, a palavra era dezembro, e a Noelle por algum motivo travou e não conseguiu soletrar, e aí ele conseguiu soletrar sem problemas e acabou ganhando. Por causa desse evento, muito provavelmente o nome da irmã da Noelle é justamente December. Afinal, a família da Noelle é baseada em várias coisas, como as coisas de Natal. Então tem o tio Rudy, que é basicamente uma referência à rena do Papai Noel, que se chama Rudolph. Tem a Carol, que não sei exatamente do que se trata, mas tem aquela música da Carol Bells, alguma coisa assim, que é uma música especial de Natal. A Noelle, bem, tá no nome, ela se chama Noelle, Noel, Natal, enfim, eu acho que eu não preciso explicar. E aí tem a Dezembro. Bem, a Dezembro, que é a irmã da Noelle, quando a gente entra no quarto dela, ela tem um violão, e interagindo com esse violão, a gente começa a ler um código. Código esse que é 122, muito provavelmente 5. E você me pergunta por quê? Bem, 25 de dezembro é a data do Natal. Só que você tem que lembrar que tá de trás pra frente, porque a gente tá jogando um jogo que se passa com coisas de estadunidense. E estadunidense coloca primeiro os meses, depois os dias. Então esse 12/25 seria a mesma coisa que 25/12, que é basicamente a data do Natal. Enfim, antes de você conseguir terminar de ler o código do violão, Chris remove sua alma do corpo e começa a te tirar de dentro do quarto da Dezembro e tenta te levar para aquela sala da rota padrão, que é a sala dos presentes. Só que ele é interrompido pela Noelle no meio do caminho, e a Noelle pergunta se o Chris tá por aí. O Chris então joga a gente pra dentro de uma gaveta e esconde a gente, e a Noelle vê que o Chris tá ali, né, e fala pra ele que ela queria conversar com ele privadamente. Então ela entra pro próprio quarto, e então, quando ela entra pro próprio quarto, o Chris tira a gente de dentro da gaveta e leva a gente pra sala dos presentes e prende a gente lá. Escapando pelo duto, a gente vai na direção do quarto da Noelle e escutamos a Noelle conversar sobre o mundo sombrio com o Chris. E bem, ela vai falando lá que, bem, depois do que aconteceu no mundo sombrio cibernético, que ela congelou o Birdley, ela não conseguia dormir, que ela tinha pesadelos, e então, como ela não estava conseguindo dormir, ela levantou do meio da noite e foi pra sacada justamente para tentar relaxar um pouco. Muito provavelmente é nesse momento, lembra como eu disse que isso seria um pouquinho importante? É justamente nesse momento em que o Chris sai do banheiro pela janela que ele provavelmente vem visitar a Noelle para tentar acalmar ela. Ele aparece pra Noelle à noite, tenta acalmar, fala que foi tudo uma piada idiota, que ele só tava brincando e que vai tudo ficar bem com Birdley, vai tudo melhorar. Então, ela, depois que tem todo esse diálogo, ela meio que fica felizinha ali, né, já que o Chris foi lá consolar ela e etc, ela agradece por isso. Nesse momento, depois que ela termina de falar isso, ela pergunta se ela pode falar sobre mais uma coisa, só que nesse momento, aparece pra nós, o jogador, responder entre proceder ou melhor não, que é tipo please don't. Enfim, quando aparecem essas opções, se a gente pedir pra proceder, a gente é teleportado pra dentro do quarto da Noelle e consegue entrar no corpo do Chris pra continuar escutando. Caso você não faça isso, o Chris vai sair correndo com a Noelle, segurando ela pelo braço, tirar ela do quarto e depois pegar você de volta, e isso vai cancelar os seus avanços na rota Snowgrave. Mas entrando no corpo dele, você consegue continuar conversando com a Noelle, e bem, quando ela começa a tentar falar sobre o que o Chris tinha pedido pra ela não falar de jeito nenhum com ninguém, porque ela poderia ser escutada, o Chris, que a gente tá controlando agora com a alma dentro do corpo, né, ele força um dos braços dele a tapar a boca da Noelle várias vezes, até que em dado momento a Noelle pergunta o que ele tá fazendo, quem tá escutando a gente, Chris? E quando ela jogador está escutando. Pergunta isso, aparece a opção pro jogador, sim, o jogador responder que nós estamos escutando. E tem toda uma cena bem aterrorizante que eu vou deixar tocar só um pouquinho. Ô louco. Louco.
como dá pra ver, durante a cena, a Noelle fica extremamente aterrorizada, porque essa não é a voz do Chris, é a voz dos sonhos dela, a voz que manipulou ela pra matar o Burnley. Quando isso acontece, a gente continua conversando com ela, quase tratando ela como uma ferramenta, assim, é bem bizarro mesmo o diálogo, e a gente começa a tentar entregar pra ela aquele anel de espinhos. E quando a gente finalmente consegue fazê-la equipar o anel de espinhos, tem uma cena bem estranha, que eu vou deixar tocar também. Ô, louco. Arrancou o dedo dela? E bem, depois dessa cena, eu até colocaria a cena completa, mas a cutscene tem 6 minutos, então eu recomendo que você pesquise no YouTube e assista completa, porque é uma cutscene muito boa e eu acho que talvez você consiga teorizar alguma coisa a mais saindo dela. Enfim, quando você entrega e tem essa cena estranha, você pode continuar o capítulo normal, mas um pouquinho antes, basicamente o que acontece quando você coloca o anel na Noelle é que tem uma cena logo em seguida em que o Chris tirou sua alma e ele vai pra dentro do banheiro com você sendo segurado. Ele tá com muita raiva, ele arremessa você dentro da lata de lixo e começa a espancar a lata de lixo. Espancar não, né? Mas chutar ela, dar bicuda inúmeras vezes, até então ser interrompido pelo Asgore. E aí quando você é interrompido pelo Asgore, ele meio que se acalma um pouco, pega sua alma de volta e coloca no peito. Um detalhe não muito importante é que isso causou dano na nossa alma, deixando a gente com, ao invés de 20 de HP, em 10. Enfim, o capítulo continua, a gente tem toda aquela cena de entrar dentro da igreja e perceber que lá dentro virou uma fenda. A gente entra lá, faz todo aquele puzzle, conhece o Gerson, que é um velhote muito gente boa, e também é bem babacão, mas ele é um babacão engraçado. E quando a gente tá tendo todo esse desenvolvimento da Suzy, etc., tem aquele negócio da Suzy buscar justamente a nota do piano com o Gerson. Então ela vê lá a nota do piano, transcreve para um papel, só que enquanto ela tá fazendo isso, que seria na rota padrão, a gente estaria vendo ela fazendo isso, na verdade o que acontece na rota da Snowgrave é que ao invés de pensar no que a Suzy está fazendo, ou seja, de pensar na Suzy anotando as notas do piano, a gente tem a opção de pensar na Noelle. E fazendo isso, quando a gente pensa na Noelle, a gente vai parar em uma tela preta com um ponto vermelho no meio. Ponto muito pequeno, mas que pode ser movimentado. A gente movimenta esse ponto por alguns poucos segundos, até que, enfim. Quando isso acontece, a gente vai avançando ali, vai fazendo os puzzles, fecha a primeira fonte, reabre a fonte para tentar encontrar com o velho, fala lá com o extintor para conseguir abrir a porta principal da igreja, entra no negócio principal da igreja, tem toda aquela cutscene do cavaleiro abrindo a fonte, aparece o titã e etc. E aqui é muito importante que você tenha derrotado o cavaleiro, justamente porque a única forma de continuar sendo um genocida com as criaturas criadas pelo titã é com a espada dropada pelo cavaleiro quando você derrota ele, derrota entre muitas aspas, né? Mas quando você faz a Suzy conseguir quebrar um fragmento da espada dele. É a única forma que tem de matar as criaturas com botão de luta, porque senão elas são imunes. Enfim, quando você vai terminando ali o capítulo, você derrota o titã e etc, onde tem toda aquela briga da profecia, etc, que eu não vou entrar aqui em detalhes, como eu falei, se vocês quiserem, eu faço um vídeo cobrindo a história do 4º capítulo bonitinho, mas indo direto do ponto que importa, é que no final do 4º capítulo, a gente tem aquela ligação, que não temos certeza de quem é, meio que a rota estranha, ou a rota da Snowgrave, confirma pra gente que a voz da rota padrão é a Carol falando, porque nessa rota estranha, a Carol liga de novo e fala que a Noelle está ansiosa pra encontrar com a gente, pra ir pro festival. E então a tela fica preta, e alguns poucos segundos depois, aparece aquele ponto vermelho, que a gente pode controlar de novo, só que dessa vez ele tá ligeiramente maior. E depois disso, o capítulo acaba. Ô, louco. Agora que você está completamente contextualizado, vamos às teorias. Começando com uma coisa bem simples. Qual que é o objetivo da rota Snowgrave? Você, obviamente, percebeu que o cavaleiro pouco importa nessa rota, né? A gente não se importa muito com a existência dele. Tudo que a gente quer é que nossas escolhas importem e que também a gente consiga matar as criaturas em volta da gente. Então aqui a gente vai retornar lá pro ponto em que eu falei que seria importante para nossa teoria, quando a gente está batalhando contra o cavaleiro no capítulo 3. Durante a batalha,
por algum motivo, o dano do Chris é muito ínfimo comparado ao que estava ao longo do capítulo. A gente para de causar lá mais de 150 de dano para começar a causar 10. E é um detalhe bem sutil, mas que passou bem despercebido pela comunidade. Se você me pergunta, como assim? Que detalhe? Não é que não haja como matar as criaturas, é apenas que o Chris, o dono do corpo que a gente está usando agora para executar nossas ações, ele tem vontade própria. Então, quando a gente tenta matar uma criatura, dar um golpe fatal, ele segura a força dos nossos ataques e impede que a gente cause danos fatais aos inimigos. Ou seja, os inimigos não fogem porque a gente não consegue matá-los. Eles fogem porque o Chris impede com que a gente ataque eles para matar eles. E aí eles conseguem fugir. Onde que eu quero chegar com isso? Simples. O nosso objetivo na Rota Snowgrave é fazer com que as nossas escolhas sejam like nossas escolhas. O Coca no Redcast. Coca? E que Chris não tenha como impedir, não importando os meios. Valeu, agora, mano. como que a gente faz isso, né? Lembra daquele pontinho vermelho que eu tava falando? Enfim, antes de eu chegar nele, vamos lá. Ao longo do quarto capítulo, a gente vai aumentando a nossa influência na Noelle. A gente faz aquele negócio do pontinho vermelho, justamente porque, para controlá-la, nós queremos tomar controle do corpo dela. E a gente não só quer controlar ela, como durante a Rota Snowgrave, no segundo capítulo, a gente faz questão de que somente ela lute com os monstros e se torne mais forte. Por que, você me pergunta? Justamente para que ela tenha poder o suficiente para ignorar a profecia. Ela precisa ser forte para conseguir fazer isso. A gente dá a ela confiança e o propósito de se fortalecer. Não só isso, como a gente toma no lugar da cabeça dela o mesmo papel emocional que o Burdley executava. Lembra que eu disse que matar o Burdley ia ser importante para nossa teoria? Exatamente. Ao matá-lo, a gente toma o local que ele ocupava na cabeça da Noelle. E olha, eu não gosto muito de usar estudos sobre coisas da vida real para comprovar partes da minha teoria, mas eu acho que é um detalhe válido a ser citado aqui, que é muito estudado na psicologia, sobre gatilhos traumáticos que são executados por pessoas diferentes que têm o mesmo efeito na vítima. Ou seja, esses gatilhos fazem elas terem as mesmas experiências que elas tiveram com pessoa A, só que agora com pessoa B. Ou seja, quando a gente mata Burdley, que era a pessoa A gente que era a pessoa B se torna a pessoa A, ou seja, o fruto dos traumas dela. Mas por quê? Por que a gente está fazendo isso? Por que a gente está sendo tão cruel? Obviamente, porque pessoas com mente fraca são mais fáceis de se controlar. Isso provavelmente é o motivo principal pelo qual a Noelle é escolhida para ser o receptáculo ao longo da Rota Snowgrave e não os outros. Você não consegue fazer tudo o que você faz com a Noelle com os outros personagens. O Chris, que é o corpo principal que a gente está usando agora, já tem força de vontade o suficiente para ignorar algumas ordens do jogador. Então ele já não poderia ser um receptáculo perfeito. Ele funciona mais como uma gaiola, e isso é dito justamente na parte da profecia do quarto capítulo. Ele prende a gente. Agora, o Halsey, por mais que bem, durante o quarto capítulo e o terceiro ele tenha todo aquele lance dele de não se sentir o suficiente, de se sentir mais como se fosse uma ferramenta, que ele não deveria ter sentimentos, que ele não deveria se importar tanto, que o Chris e a Suzy não deveriam se importar com ele. Ou seja, ele é extremamente fraco mentalmente, mas ele tenta pagar de forte justamente para que Chris e Suzy não se preocupem com ele. Ele tem quase todos os aspectos, só que o problema é que ele é um treviano, ou seja, ele não funcionaria como receptáculo perfeito para o jogador. E aí você me pergunta, tá, mas e a Suzy? Por que não a Suzy? Mais óbvio ainda, a Suzy, ao longo do segundo capítulo, do primeiro, terceiro, todos os capítulos, ela demonstra que tem uma vontade forte. Vontade essa que faz ela tomar algumas decisões que são independentes da escolha do player. Por exemplo, no primeiro capítulo, quando ela pergunta se a gente achou o plano de buscar mais giz e ficar calado bom, ela simplesmente interrompe qualquer escolha que a gente faça e não deixa a gente falar. No segundo capítulo, ela desenvolve a habilidade de agir por si mesma. E isso é um padrão que se repete no terceiro e no quarto capítulo também. A Suzy toma a frente, ela sempre quer ir na frente, ela deixa bem claro que ela independe das escolhas do Chris e, muito provavelmente, se a gente tentasse usar ela como receptáculo, assim como o Chris, ela conseguiria resistir.
Então, novamente, a gente volta pro fator da Noelle ser o receptáculo perfeito. Ela tem uma vontade fraca, que é demonstrada na rota pacifista. Ela é extremamente traumatizada. E lembra do que eu disse? Ela é muito influenciável. Isso é demonstrado justamente no momento em que a gente está Toda resolvendo hora os puzzles na apertando cidade ela. cibernética. E depois de ter praticamente matado alguns poucos monstros e o vendedor, ela começa a pensar em matar a gente, simplesmente saindo do puzzle, ativando a cerca elétrica e matando a gente. Ô, louco. E uma das coisas que é falado justamente na rota pacifista é que a Noelle tem uma dificuldade extrema de dizer a palavra não. E ela tem uma dificuldade ainda maior de dizer não ao jogador, por algum motivo. Conclusão. Certo. Tá, entendi. Mas por que a Noelle ter uma mente fraca importa? Bem, eu te digo, uma mente fraca é facilmente manipulável. Ela não vai conseguir fazer o que o Chris faz, que é lutar contra os nossos comandos. O Chris, ao longo de todos os capítulos, ele demonstra que ele consegue resistir aos nossos comandos. E é por isso que o receptáculo precisa ser mentalmente fraco, para que ele não possa resistir às nossas vontades. O que eu quero dizer é que a rota genocida ainda não existe, não porque ela não possa existir, mas é porque o nosso corpo atual, que é o Chris, impede que a gente mate os inimigos. Mas eu teorizo que pro Mas os capítulo inimigos 5 não e são o capítulo tipo 6... manifestação de tipo. Sei lá. Coisas do cenário. Tipo. Fica meio estranho também por causa que o Hall 6 ele aparece em todo o cenário diferente. Aí quando, sei lá, abre uma nova fonte, troca o cenário e troca os inimigos. Mas por que disso? Seguindo a rota da Snowgrave, nosso controle sobre a Noelle vai aumentar a ponto de controlarmos ela completamente. E aí, não haverá nada que nos impeça de matar tudo que há na nossa frente. Não haverá nada que nos impeça de fazer as nossas próprias escolhas. Uma prova que vou seguir sustenta jogando isso o jogo é que base durante normal, a gameplay aí, do sei lá, capítulo se eu tiver 4, interesse, quando a gente entra naquela aí eu parte lembrar das como que faz profecias, esse negócio aí, eu etc., tento fazer aparece também no uma meu profecia citando uma garota, e essa profecia tem uma imagem muito semelhante à da Noelle, e não só isso, para confirmar o fato que provavelmente essa profecia se trata da Noelle, nem a Suzy e nem o Halsey conseguem equipar espadas, mas se você for no código do jogo e editar usando cheats para colocar a Noelle na sua party, você consegue fazer ela equipar a espada que é dada pelo cavaleiro no capítulo 3. Ô, louco. Mas voltando para a parte das profecias, como eu havia dito, essa profecia, que muito provavelmente se refere a Noelle, algumas delas têm um coração gravado ou não, o que significa que a profecia provavelmente tem uma variação onde a Noelle tem e onde a Noelle não tem uma alma. E bem, aqui você poderia dizer que esse coração é na verdade o amor da Noelle pela Suzy, o que faz bastante sentido. Só que a gente tem que lembrar que o jogo está em inglês e, se você lembra bem da época de ouro de Undertale, o amor em Undertale pode ter outro significado, Level of Violence. Mas isso levanta outra pergunta. Por que a gente está fazendo tudo isso? Por que essa liberdade de matar, essa liberdade de escolher importa? Em Undertale, normalmente a gente faz isso simplesmente por curiosidade, né? A gente simplesmente decide que quer fazer o mal só pra ver no que dá, simplesmente escolher a opção ruim pela curiosidade. Mas em Deltarune, onde as nossas escolhas são ditas desde o começo que não importam, para sequer tornar essa rota possível, você precisa manipular a Noelle, você precisa fazer um monte de outras coisas para simplesmente conseguir sair da curva e da proposta inicial do jogo. Nós, os jogadores, estamos efetivamente saindo da proposta inicial do jogo. Mas por quê? Por que disso? Nós, jogadores, queremos entretenimento, queremos conteúdo, queremos conhecimento. A gente quer saber mais da história de Deltarune, a gente quer saber mais sobre os mistérios de Deltarune e como que ela vai reagir às nossas escolhas. Nossa busca incessante por segredos e easter eggs é justamente o que nos move para a rota alternativa, a rota da Snowgrave. Mesmo que isso nos custe a imersão que teríamos ao longo da história, sacrificando nossas morais para adquirir conhecimento. Afinal, todo sacrifício é válido se a gente conseguir mais detalhes da história.
E sabe quem mais sacrificou tudo, sacrificou suas morais, fez experimentos em monstros, no subsolo, brincou com as linhas do tempo e depois se perdeu? Bem, Nunca um certo mostraram alguém esse que jogo fala esse pelas maluco, mãos. né? Enfim, eu não sei, né? É só uma teoria minha. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Ah, Eu vejo tá vocês bom, por aí num próximo vídeo. Eu planejo fazer Quando 2 vídeos ainda que eu tô com uma WDGuest ideia aqui na aparecer cabeça. Um deles em é uma teoria WDG sobre o Sans não Deltarune fazer vai te parte do prender. universo de Deltarune. E, bem, tem muitas bom, coisas que tá bom, depois mas desses entendi últimos semana que capítulos vem que vai lançaram começar fortalecem ainda mais essa teoria. E também um vídeo algumas explicativo outras para coisas, pessoas que como vieram depois, né, quanto do hype de Sweet Undertale, que vieram depois do hype do capítulo 1 e capítulo 2 de Deltarune, explicando por que o W de Gaster é tão importante para a história. Mas eu não sei se eu vou fazer esses vídeos e tudo vai depender se esse vídeo que eu tô fazendo aqui agora vai ir bem ou não. Mas eu agradeço desde já. Se você viu até aqui, um abraço e até uma próxima.